Tem adolescente hoje que eu recebo, meninos e meninas, porque fica um negócio muito de moleque isso, né? Sério, cara? Muito de, assim, 10 masturbações por dia. Caralho. E por mais que um adolescente esteja com os hormônios fervendo, você não consegue ter 10 masturbações num dia sem pornografia. Todo dia. Você não consegue. Nossa. Mesmo um moleque jovem, no auge, Menino não consegue. e menina. Menina é menina. Cara, a pornografia é um vício ferrado. Então, existe um conceito social que para você fumar maconha, tem cheiro. A minha mãe sentiu o cheiro e deu problema. Tive que ir na boca, tem que fazer um negócio ilícito. Então, socialmente, dá uma segurada. Agora, a pornografia não, né? A pornografia tá no celular, tá agora. Dificilmente você consegue identificar que a pessoa tá viciada naquilo, Exatamente, né? porque ela não tem alteração da psíquica, né? Como que você consegue perceber, assim, as primeiras etapas ali do vício num adolescente? Cara, normalmente ele começa a perder compromisso. Não vai pra escola pra usar pornografia. Aí você começa a falar, pô, mas não vai pra escola e tá preso dentro do quarto. Não vai pra escola, não faz, fazia natação e não faz mais porque tá preso dentro do quarto. O que tá fazendo dentro do quarto preso? Começa uma investigação, né? Às vezes, tem casos, não são muito comuns, mas tem casos que acontecem do próprio adolescente vir falar, né? Porque é um assunto tabu pra caramba. Sim. Já vieram alunos falar pra mim, contar e pedir ajuda. Porque quando eu falo do vício do dopamina, eles se reconhecem. E eles não tentam substituir isso pela busca do sexo, assim? Sabe qual que é o problema, cara? O adolescente, ele tem uma dificuldade social porque ele é inseguro, Sim. como todos os outros. Então você pensa assim, ó, eu me acho feio, eu me acho incompetente, eu não sei conversar com as meninas ou com os meninos, eu não sou atraente, eu tenho espinha, eu tô meio descoordenado. Jovem é descoordenado, né? Assim, você sabe que a gente cresce do pé pra cabeça, né? Então se você olha um adolescente de 14, você vê um puta pé e um corpinho mirrado, desconjuntado, né? Então é uma fase que tá se adequando. Então socialmente ele não consegue nada. Ele não é atraente, ele não consegue. Quando ele consegue, às vezes ele tem uma ejaculação precoce, ele não tem ereção ali, a menina não sabe, a menina sente dor, então é difícil, é uma fase complicada. Quando ele fala assim, cara, eu tenho que conversar, passar aquele medo, passar vergonha, poder broxar, poder isso, poder aquilo, poder ter ejaculação precoce e tal, pra chegar num orgasmo, e eu tenho aqui no meu celular, pronto, o cérebro fala, vamos cortar caminho. Tá aqui, né? E aí você vai tendo... E ali ele pode assim, eu quero 3 minas, eu quero, sei lá, eu quero ponta cabeça, eu quero... E a pornografia tá aberta aí, né, cara? Não tem nenhum tipo de restrição. Você entrou no site, deu play, assiste. Não tem controle. É só pergunta, você é maior de 18? Eu até brinco com os alunos, eu falo assim, inclusive eu sei que vocês não entram naquele site lá, que começa com X, por quê? Porque quando você entra, ele pergunta, você é maior de 18? E vocês dizem, não sou, me desculpe, estou saindo. Eu sei que vocês fazem isso. Exatamente. Né? E aí ninguém usa. Pô, William, eu ficaria horas aqui conversando com você, cara. Você consegue me dar só mais uma dica antes de terminar? Claro, pô. O que é um bom exercício para o meu cérebro manter ativo? Já que a gente já sabe algumas coisas que destroem. O que eu deveria fazer? Cara, tem um cara que é bom também, para ter mais profundidade sobre o assunto, né? Vou ser raso na minha resposta, mas você pode procurar. Tem um cara chamado Ivan Izquierdo, um esquerdo espanhol, né? Izquierdo. O Ivan Izquierdo era argentino, mas ele se naturalizou brasileiro. Ele foi professor na PUC do Rio Grande do Sul. E ele era a maior autoridade em memória, talvez, do mundo vivo, assim. Era um cara que estudava muito memória, Alzheimer. Era cotado até para ganhar um Nobel, mas ele faleceu e o Nobel não dá póstumo, né? Então era um cara, incrível. Ele tem várias palestras, assim. É um cara, assim, que ninguém conhece, mas ele é genial. Se você procurar, Ivan Izquierdo. E o Ivan Izquierdo dizia o seguinte, por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer. Imagina que você tem uma conta corrente que todos os dias vai ser arrancado R$1 dela, tá? Uma conta no banco e todos os dias R$1 vai ser arrancado. Se você tem R$100, daqui a pouco não tem mais dinheiro. Se você tem 1 milhão, um dia vai acabar. Mas vai demorar bastante. Então ele usava essa analogia para dizer o seguinte, se você é uma pessoa ativa mentalmente, você lê,
você lê sobre coisas diferentes, você abre as oportunidades, você faz atividades. Às vezes uma coisa assim, você vai pela rua de cima, você vê novas situações, você quebra aquele padrão de hábito, você cria mais conexões neurais. Se você tem um Alzheimer, uma doença degenerativa dessa, essa pessoa está livre de ter Alzheimer? Não. Só que ela vai demorar muito mais porque ela tem muito mais conexões para destruir. Então ela vai demorar muito mais. Então a frase que ele sempre dizia é o seguinte: para ter um cérebro melhor, usa mais o cérebro. Para você ter uma memória, usa a memória. Para você ter uma performance, tenha performance. Então, por quê? O cérebro, quanto mais ele vai fazendo, mais ele se adapta. Então, por exemplo, eu faço coisas assim... Eu tenho uma lista no mercado. Eu olho, faço associações mentais ali com aquela lista. Monto uma história na minha cabeça, guardo a lista no bolso ou no celular, né? Que eu uso a Alexa lá, eu vou falando assim, tem a listinha e tal. Coloco o celular no bolso e vou fazer a compra de cabeça. Aí, antes de passar no caixa, eu pego e dou uma conferida. Coisinha simples, de boa, mas me faz colocar aquilo em prática, me faz criar novas conexões. Às vezes, por exemplo, neurociência. Cara, eu pego assim, leio revista Capricho. Tem nada a ver com nada, mas ela vai me dar uma outra visão de uma outra coisa, vai pegar uma outra conexão. Então, assim, consumir conteúdos de outras coisas, consumir conteúdos que às vezes a gente não concorda, sabe? Boa. Então isso vai abrindo mais conexões neurais. E as conexões neurais são infinitas. O cérebro não é digital, ele é analógico. Então ele não vai chegar igual HD, deu de informação. Ele sempre vai funcionar porque o próprio cérebro esquece, ele vai eliminar as coisas que não tem serventia. Sei lá, te passei meu número de telefone, você anotou, não precisa mais memorizar isso. Ele vai apagar essa informação. E aí você vai criando conexões novas. Então, se você for vítima de uma doença degenerativa, você vai conseguir ter mais... Às vezes morre antes da doença atacar. Entende? Sim. Porque, por exemplo, o Alzheimer, aquele idoso clássico de Alzheimer que a gente vê, imagina de 0 a 100 a progressão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70%, não dá para saber. Quando a gente vê um idoso com Alzheimer, ele está de 70% para frente. Já era. Porque o grande desafio da neurociência é pegar esse problema lá atrás. E aí ele vai destruindo os neurônios. Se ele destrói um neurônio, ele vai começar pela memória, então é muito comum a pessoa não reconhece, mas ela tem memórias antigas. Sim. Aí ele vai evoluindo e vai abrindo novos neurônios. Quando ele pega um neurônio que cuida do seu batimento cardíaco, da sua respiração e mata esse neurônio, a pessoa morre. Por isso que é uma doença degenerativa, né? Então, assim, só tem um jeito, mano, usar muito, assim. Assistam podcasts. Ouçam podcasts.